Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Quero fazer uma pergunta pra vocês. O Vitor Pereira vai torcer pra quem? Empate. Pra terminar 0x0. Ele quer empate. Vitor Pereira não vai nem assistir esse jogo. Com certeza não. Não vai nem querer saber. Vai cuidar da sogra, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast número 8, Correio no Brasileirão 2023. Estamos aqui para falar sobre a rodada número 7. Lá se vão 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. E nesse sexto, eu estou aqui com os meus colegas Vitor Parrini, da Editoria de Esportes, Paulo Martins e Danilo Queiroz. E a gente vai começar falando, cara, de um jogaço. Quer dizer, antes de falar do jogaço, eu queria que vocês resumissem, né? Já que o último podcast foi na semana passada, queria que vocês dessem o destaque no meio de semana do que vocês viram no fim de semana. E aí a gente entra propriamente na rodada. Parrini, seu destaque do meio de semana. O destaque é o Palmeiras. É chato, né, falar que o Palmeiras é destaque, mas eu esperava um jogo muito mais equilibrado. O Palmeiras tomou conta, apesar do pênalti polêmico do Rony. Foi pênalti polêmico. Eu acho que foi também. Eu tô perguntando se foi pênalti pra você. Eu não acho nem que foi polêmico. Eu vou ser bem taxativo. Não foi pênalti. Aquilo ali é uma vergonha. E o Palmeiras não precisa disso. Parece um acidente ali, uma atrapalhada, né? Do Rony, ele chega lá no... Lógico que o Palmeiras não tem culpa. A culpa é da arbitragem, do árbitro, mas aquilo ali foi mas patético. é um migué também do jogador, né? Porque você vê que o Rony rola na área como se tivesse sido machucado e ele ouve o apito, ele sara na hora. A gente tá falando da vitória do Palmeiras, 3-0 contra o Fortaleza, no jogo de ida da Copa do Brasil no Allianz Parque. O lance em que o Rony parte de trás e tromba. Eu não lembro agora o nome do jogador do Fortaleza, mas o árbitro dá pênalti, o Palmeiras faz 1-0 e aí, né, deslancha no jogo. Meu destaque, porque eu esperava um jogo muito mais equilibrado, né? O Fortaleza vem jogando bem, tem feito partidas muito boas, mas aí a gente sente também um pouquinho do peso do elenco, né? O calendário, né? O Palmeiras tem um time muito mais, um elenco muito mais robusto, então quando chega para essas partidas, tanto de mata-mata quanto de pontos corridos, consegue ter um fôlego, manter o ritmo. Eu esperava uma partida muito, muito mais equilibrada. Seu destaque, Paulo Martins, do que rolou no meio de semana, foi um meio de semana de rodada da Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final. Exatamente, né? Muitas das vezes em competições de mata-mata a gente escuta falar sobre o termo de pipocar, né? Que é a hora que um time chega na decisão, não vamos ver, e às vezes deixa o resultado passar, aquela coisa toda. Eu acho que, tipo assim, pipocar, por assim dizer, nesse termo bem popular, né? Já que o Parrini falou em migué, que é um termo popular do futebol, e pipocar também né? Não diria que foi pipocar o que aconteceu com o Internacional, mas o Internacional entregou a vaga. Né? Entregou a vaga pro América Mineiro com 2 pênaltis num espaço curto, sem qualquer coisa na cabeça, jogador a menos, uma fase complicada, tanto que eu mesmo tinha dito no Abre... no guia da ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que tá no site do Correio, que essa chave América Mineiro Internacional seria uma chave para determinar a manutenção tanto do Wagner Mancini quanto do Mano Menezes. Acho que o Mano Menezes chega numa situação bem complicada pro Grenal 439. O Grenal, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Danilo Queiroz, o seu destaque do meio de semana. O Botafogo, né? Já tinha falado na semana passada que o Botafogo é um time que eu acho que em algum momento vai dar uma queda. Já perdeu ponto de virada pro Goiás no Brasileirão no fim de semana. Contra o Atlético Paranaense. Não pode nem falar nada do gramado, porque o gramado é igual ao que eles jogam agora no Newton Santos. Abriu 2-0 e mesmo assim no segundo tempo tomou uma virada de 3-2. Inacreditável. É o que a gente fala do Botafogo. O Botafogo não é um time fraco, mas também não é um time pra estar... às vezes liderando o brasileiro com 100% de aproveitamento e 4 pontos. São 2 jogos, né? Sem vencer. Isso, 2 jogos sem vencer já seguidos, né? E os 2 perderam de virada em jogo que aparentemente quando saiu na frente parecia que tinha um certo controle. Em jogos, Danilo, que demandam um pouco de energia do time, demanda né? energia, demanda também às vezes até aquele catuete de conseguir... aquela cancha, né, de ter uma experiência maior em jogos que são considerados decisivos. É o que a gente falou do Dorival. Mesmo, né? É o que a gente falou várias vezes do Dorival, que é o cara que sabe negociar ponto. O Botafogo saiu na frente do Goiás, fez 2-0 no Atlético Paranaense e tomou uma virada. Então, assim, eu já tinha falado na semana passada, o Botafogo é um time que em algum momento vai oscilar,
esses 2 jogos já para deixar o alertazinho ligado de que não é um time perfeito ainda. Inclusive, só queria deixar um parêntese curto sobre o Dorival Júnior, né? O próprio Danilo estava elogiando e, de fato, ele tem feito bons trabalhos recentemente, né? O jogo contra o Sport não era tão fácil assim e ele viu que dava para ganhar, foi lá e ganhou com um bom resultado, né? Ou seja, São Paulo volta do Recife praticamente com a vaga no bolso para as quartas de final, né? Mostrando uma sequência legal, uma sequência positiva nesse começo de trabalho dele no Tricolor. E o Sport, que era um time temido, né? No sorteio Sim. dos duelos da Copa do Brasil, das oitavas de final. O Sport era um time temido, mas o Sport, eu acho que sentiu muito a derrota na final da Copa do Nordeste pro Ceará e o time deu uma oscilada. O meu destaque da semana vai para o Fluminense. O Fluminense joga um futebol ótimo, muito bacana. A gente fala muito da parte ofensiva do Fluminense, mas o que o Fluminense fez defensivamente contra o Flamengo no meio da semana, na terça-feira, no empate por 0-0 com o Flamengo, foi impressionante. É resultado de um time que tem treinamento, que tem repertório para diferentes momentos de um jogo. Então eu quero destacar essa atuação do Fluminense, o trabalho do Fernando Diniz mais uma vez, que é muito lembrado, muito elogiado por fazer bons times do meio para frente. Mas essa exibição do Fluminense contra o Flamengo mostrou um Fluminense também pronto para saber sofrer, né? Que é um termo que eu detesto, mas o Fluminense soube... Futebol não é masoquismo, né? O negócio de saber sofrer, tem que saber sofrer, mal. Então, mas de qualquer forma é um time pronto para suportar diferentes momentos. Bacana a exibição do Fluminense contra o Flamengo, levando em conta que o time teve um jogador expulso. O Danilo falou do Botafogo, eu falei do Fluminense e a gente vai abrir a análise da rodada, a projeção da rodada, falando justamente sobre o duelo entre Botafogo e Fluminense, que vai ser às 18h30 no estádio Newton Santos, a casa do Botafogo. Vitor Parrini, a sua impressão sobre esse jogo, Botafogo e Fluminense? Acho que é o principal jogo da rodada do termo, assim, de bom futebol. O Botafogo, pelo que vem apresentando nesse início, o Fluminense, por já estar consolidado com o Fernando Diniz. Tudo bem que a gente tem Grenal, a gente tem Flamengo e Corinthians, mas do termos técnicos, acho que é o jogo que mais atrai o torcedor. E também em termos de tabela, né? Você vê, o Botafogo é o primeiro com 15, tem o Palmeiras em segundo com 14 e o Fluminense em seguida com 13. Então, assim, pode valer a ponta, né? Se o Fluminense ganha do Botafogo e, de repente, o Palmeiras tropeça contra o Santos na Vila Belmiro, o Fluminense pode ficar com a liderança. Pode ser um fim de semana perfeito. Então, assim, acho que é um jogo decisivo pro Botafogo, mostrar que não é só o cavalo paraguaio, né? Como o Danilo falou, acho que o Botafogo não vai sustentar essa ponta, não vai sustentar as exibições. Então, assim, é a hora de dar a resposta contra o Fluminense, que tem uma das melhores performances no Brasil. Qual é o seu palpite para esse jogo? Difícil. Esse é difícil. Acho que eu vou de 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Bom, quero lembrar que o Botafogo desperdiçou uma baita oportunidade no último fim de semana de abrir 4 pontos na liderança. E eu acho, quando eu falo desperdiçou, é porque, cara, quando você é perseguido pelo Palmeiras, você não pode deixar passar nenhuma oportunidade de abrir a mínima vantagem que seja. Por exemplo, Fortaleza praticamente está eliminado da Copa do Brasil com essa derrota por 3-0. O Botafogo podia jogar um clássico mais tranquilo nesse fim de semana contra o Fluminense se tivesse 4 pontos na frente. Mas ele vai estar sempre olhando pro retrovisor e tem um Palmeiras ali, um gigante Palmeiras, atual campeão e que só perdeu, a gente sempre repete isso aqui, o Palmeiras só perdeu 2 jogos até agora. No ano, né? Um jogo para o Bolívar, na altitude de La Paz, quando o Palmeiras abriu mão do jogo, não quis levar a força máxima, perdeu. Com terceira unidade, perdeu sabendo que poderia perder. E perdeu pro Água Santa no primeiro jogo, né? Numa partida que o Água Santa realmente fez o máximo que podia e conseguiu ganhar essa partida. Agora, Paulo Martins, um duelo muito interessante. Inclusive, a nossa capa do Correio Brasiliense de Esportes, capa de esportes do Correio Brasiliense nesse sábado, fala justamente dos 3 primeiros colocados que tem, coincidentemente, 3 meses que estão jogando fino, né? Em primeiro lugar tá o Botafogo, que tem o Eduardo. Em segundo lugar tá o Palmeiras, que tem o Paulo Henrique Ganso. Não, o Rafael Veiga. Tá o Palmeiras, desculpa. Tem o Palmeiras, que tem o Rafael Veiga. E em terceiro lugar o Fluminense, que tem Paulo Henrique Ganso. Aliás, que partida do Paulo Henrique Ganso do ponto de vista defensivo. Paulo Henrique Ganso que rejeitou
atuar como volante, quando era comandado pelo Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli queria que ele jogasse como volante no Sevilha, ele disse que não, e aí foi um dos motivos dele ter perdido espaço lá no Sevilha. Mas o Paulo Henrique Ganso contra o Flamengo joga ali praticamente como um volante ali atrás. Tem hora que cai como lateral. Jogou muito bem do ponto de vista do que o Fluminense precisava naquele momento. Mas tem um duelo aí entre desses 3 meias, 2 vão se enfrentar, o Eduardo de um lado e o Ganso do outro. Claro, são 2 jogadores pilares, né? Fundamentais nesses times, né? Sobretudo nessas campanhas iniciais, né? E eles vão ser ainda mais necessários nessa partida de amanhã, até porque amanhã, pra que fique claro que a gente tá gravando na sexta, mas se sai no sábado, seria um jogo de hoje. E vai ser fundamental no jogo, né? Tanto pro time do Diniz quanto pro time do Luiz Castro. Até porque foram equipes que atuaram de forma estranha no meio da semana da Copa do Brasil. O Botafogo fez um primeiro tempo completamente diferente do segundo. E o Fluminense não esperava sofrer tanto contra o Flamengo. Isso era a verdade. Era que quando caiu o sorteio o Fluminense e o Flamengo falar freguesia, aquela coisa, o Flamengo tá perdendo muito pro Fluminense, a fase ajuda mais o Fluminense, tá jogando mais bola. Mas assim, esses 2 meses vão ser fundamentais. Vai ser um duelo interessante lado a lado. Quem for ter mais a bola, no caso eu acho que o Ganso vai ter mais a bola, não vai ser um cara tão marcado, porque a proposta do Botafogo é deixar a bola mais com o adversário. Então o Fluminense, com o Ganso, vai ter mais chance de aproveitar e mostrar na questão de armar. Agora o Eduardo, por outro lado, se o Botafogo deixa a bola com o adversário, ele vai ter que saber contra-atacar. O Botafogo é um time que vem fazendo gols muito seguidamente nas partidas que vem disputando, mas não pode pecar no sistema defensivo, até porque, apesar de ter um jogador como o Paulo Henrique Ganso, também tem outros jogadores que podem aparecer. O Marcelo como fato surpresa de lateral, surgindo ali um pouco mais adiantado no meio de campo. Germancano, que dizer sobre o Germancano, né? O Marcelo perdeu um pouco essa mobilidade porque o Alexander tá machucado, né? Sim. Eles combinavam muito essa inversão. Exatamente. Até o próprio André, começando de trás, ou seja, o Ganso, o Eduardo, claro que também tem um corpo técnico de jogadores muito interessante ali do lado dele. Mas o Paulo Henrique Ganso vai ter uma grande opção. E vamos ver se com algum passe de mágica, como nos grandes tempos que ele teve no Santos, que foi o auge da carreira do Paulo Henrique Ganso, faça o Fluminense ganhar esse clássico contra o Fluminense, que seria muito interessante pro campeonato e pra circunstâncias de tabela. Agora, Danilo, a gente fala muito sobre os meias, sobre esse duelo de meias entre Eduardo e Ganso, mas tem também Tiquinho Soares e Cano. Tiquinho Soares, no momento, é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 6 gols, mas o Cano tá ali, na cola, né? No Brasileiro o Cano ainda não deu uma engrenada, né? Ele tá fazendo muito gol fora de casa. No Rio de Janeiro ele ainda não conseguiu. Nos jogos que o Fluminense teve como mandante, exemplo do último contra o Cuiabá, o Cano ainda não conseguiu desencantar, né? O Tiquinho tá numa fase diferente, tá fazendo gol em tudo quanto é jogo, em tudo quanto é estádio. Não que o Cano não esteja, né? O Cano é o artilheiro do Brasil, mas só esse efeito de comparação do Brasileirão. São dois centroavantes até... Eles são parecidos, mas ao mesmo tempo eles têm características diferentes. O Tiquinho é um cara que joga muito com o corpo, o Cano é aquele atacante da finalização única, de um toque só na bola. O Tiquinho tem muita força. O Tiquinho ele tem muita força física, também tem uma boa finalização. Sim. O Cano, invejável, que toda bola que chega nele, ele sempre finaliza de primeira, né? O cara tentou fazer um gol do meio de campo contra o Flamengo. De quase canhota faz. ainda, né? Acho que ele tentou chutar de canhota, se não me engano ele é destro. Mas enfim, de canhota é que ele fez aquele gol contra o Vasco contra também, o Vasco. Né? Enfim, ele tenta, ele chuta de onde aparece e o Tiquinho é um cara mais de força, né? Às vezes fazer um pivô pro companheiro entrar, o Tiquinho tem assistência no Brasileirão também. De toda forma, é um confronto de 2 centroavantes que estão muito bem na temporada. 2 camisas 9, de fato, que o Cano não usa 9, né? Usa a 14 lá que ele gosta pra caramba. Mas de características são 2 bons centroavantes, tem tudo pra ser um clássico carioca de muitos gols, se depender da boa fase dos dois. Bom, o Parrini, a bola de cristal do Parrini indicou vitória de quem? Do Fluminense 2-1. Nesse jogo 2-1, o que em tese não seria nenhuma novidade. Por quê? Por incrível que pareça, o Botafogo não vence o Fluminense dentro do Newton Santos desde maio de 2018. 19, 20, 21, 22, 22, 5 anos. Tem tempo. 5 anos sem vencer. O Botafogo, comandante, dentro do Newton Santos, venceu o Fluminense. Então o Fluminense vai tentar defender esse tabu dentro do estádio do Botafogo com uma novidade. Agora o Fluminense vai enfrentar o Botafogo num gramado sintético. Vamos ver até que ponto isso vai ser bom ou prejudicial ao estilo de jogo do time do Fluminense. Alguma outra observação sobre esse Fluminense e Botafogo, o clássico vovô da rodada? Eu acho que é a hora do Botafogo realmente se mostrar, né? Eu acho que é a chance perfeita, porque 2 derrotas consecutivas e as 2 de virada já criam uma certa desconfiança
quanto ao time, né? Então, assim, vencer um Fluminense do Diniz, acho que eleva a moral, assim, deixa a moral lá em cima. Realmente o Botafogo mostrar, aqui, a gente tá aqui pra brigar pela ponta. Claro. E é uma rodada que tem 3 clássicos, né? Você mesmo falou dessa sequência, desse tabu do Botafogo. Clássicos estaduais, né? Estaduais, os clássicos nacionais. Sim, também tem os clássicos nacionais. Mas pelo menos nos estaduais tem outros tabus que eu inclusive vou falar daqui a pouco. Tanto no Grenal quanto no Clássico da Saudade entre Santos e Palmeiras. A gente vai seguir falando sobre esses jogos. A gente vai falar agora sobre São Paulo e Vasco. A gente vai passar agora para um clássico nacional. 18h30, o jogo também no sábado. E aí a gente tem um Dorival Júnior com uma campanha, com um cartel, como diria nas lutas de boxe. É um cartel sensacional até agora para a torcida tricolor paulista, né? São 8 jogos do São Paulo sob o comando de Dorival Júnior, 4 vitórias e 4 empates. E o São Paulo divide com Fortaleza o status de melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Ele só sofreu 4 gols até o momento. E você levando ainda em conta um joguinho que ficou para trás, que é do Rogério Ceni, o São Paulo está invicto a 9 partidas, são 9 partidas sem perder. O Rogério Ceni se despede num jogo da Copa Sul-Americana. E aí o São Paulo já vem numa sequência muito boa. Paulo Martins, São Paulo e Vasco, sua projeção para esse jogo. Inclusive, salvo engano, Marcão, o São Paulo e Fortaleza, que você tinha falado que são as melhores defesas, eu acho que são os únicos invictos junto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Acho que só sobraram esses 3 invictos. Vou pedir pro Danilo conferir. Não tenho exatamente essa certeza, acho que sim. Mas são times que jogam de forma interessante, vamos dizer assim, mais o São Paulo, sobretudo nesse começo de trabalho, e o Vasco tentando voltar aos trilhos, né? Já não ficou aquele oba-oba de ter feito 2 jogos bons, os 2 primeiros no caso, né? Já tá ali como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Precisa se recuperar e ter a missão difícil de ir ao Morumbi para encarar o time do Dorival Júnior, que tá numa crescente já no começo de trabalho, né? Também essa questão de um começo de trabalho forte tem se mostrado a tendência futebol brasileiro, né? Onde é sempre difícil de técnico se manter, mas mostrar resultado é uma coisa que os técnicos estão sabendo fazer. O Dorival, o Pepa no Cruzeiro, são técnicos que estão começando os trabalhos e estão começando de forma muito positiva. Isso vai ser interessante pro São Paulo, se conseguir manter essa toada. O Vasco parece um adversário ideal, sobretudo dentro de casa, nesse momento, para fazer mais 3 pontos. E a ver se consegue vencer mais uma, né? O ritmo é interessante, o futebol é interessante. E cabe ao São Paulo ganhar, acho que vai conseguir ganhar, inclusive, do Vasco dentro do Morumbi. E pode ser um jogo que coloque Maurício Barbieri ali na corda bamba. Acho que tem que se mostrar e o Vasco vem no dever de pelo menos sair do Morumbi com 1 ponto pelo menos, porque a circunstância não tá nada favorável. Seu palpite, então, é vitória do São Paulo. Sim. Vitória do São Paulo. Agora, a gente tem que dar a mão palmatória aqui, ó. Falei lá na redação essa semana que a gente tem que dar a mão palmatória ao Danilo Queiroz, que vem falando que o Vasco não é nada disso, não sei o quê, bababá. Danilo, discorra sobre o tema, Danilo Queiroz. O Vasco tá ali por um tris na zona do rebaixamento. Falta de aviso não foi, né? Falei, o Vasco não tá jogando isso tudo. O Vasco é um time que tomou pressão lá pro Palmeiras, tomou pressão pro Atlético. Antes, só pra deixar redondinha a informação do Paulo, São Paulo perdeu o Botafogo. Na estreia. Ninguém Na se estreia. lembrava desse jogo. São Paulo perdeu o Botafogo. Palmeiras e Fortaleza são os 2 times invictos. Sim. Quanto ao Vasco, o Vasco é um time que ainda precisa evoluir bastante, ainda mais quando tá jogando em casa. Que é aquele momento que a gente falou, precisa propor jogo, precisa ficar com a bola no pé, precisa criar mais chances. Às vezes até cria, mas não tá sendo feliz no momento de conclusão. Exemplo contra o Santos. Acabou perdendo de 1-0, saiu reclamando de pênalti, né? Reclamou de pelo menos uns 3 ou 4 lances de... O Vasco teve muito volume contra o Santos. Então, mas não bastante. marcou, né? E uma coisa que até a gente vai falar sobre o Barbieri, que foi sobre a frase lá que ele falou da torcida, né? Que ele disse que o Santos é um time acostumado a jogar a Série A e falou que o Vasco não é, né? O Vasco perdeu esse... É que o cara a torcida não gostou. A torcida não gostou, mas assim, o Vasco, ele ainda precisa de tempo para se acostumar ainda com esse modelo de jogo do Barbieri. O Barbieri até deixou a entender que São Januário está sendo um clima hostil pro time, está atrapalhando o time, né? Ou Questão seja, de ele críticas. tá pedindo pra sair, né? Ele tá mais se afastando da torcida do que trazendo pro apoio, né? Mas ele tem até uma outra questão. Dessas SAFs grandes agora, Cruzeiro, Botafogo, o Vasco que tá
caminhando agora, é difícil sair técnico, né? O Botafogo segurou o Luiz Castro, mesmo com um monte de problema. O Cruzeiro segurou o Pesolano. Segurou não, né? O Pesolano, ele que pediu pra sair. E ainda se manteve no grupo, que ele foi pro Valladolid, né? Do Ronaldo também. Pois é. Será que o Vasco vai fazer isso com o Barbieri? Vai segurar um ano, vai deixar o cara Boa pergunta, sim. fazer lá o trabalho dele certinho, implementar as ideias dele no time. O Vasco ainda falta muito, é o que eu venho falando aqui. O Vasco ainda não é um time completo, é um time que tem muita coisa pra melhorar ainda, um time que não tem tanta constância, e é o que a gente tá vendo nesses jogos aí contra o Santos. É o time que mais treina, né? Por incrível que pareça, junto com Cuiabá, com Curitiba, os únicos times que tem a semana livre, que não joga a Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Sul-Americana, mas ainda precisa bastante pra poder evoluir. E tem o detalhe, o Barbieri, sobre longevidade de trabalho, né? Ele tinha o trabalho mais longevo do futebol brasileiro no Bragantino até se mudar pro Vasco. Num time que é basicamente uma SAF, né? O Bragantino. Sim. Exatamente. Uma lembrança sobre o Dorival Júnior. O Dorival Júnior ajudou muito o Vasco em um momento importantíssimo. Foi quando o Vasco caiu pela primeira vez para a segunda divisão. Em 2008, o Dorival Júnior é chamado para ajudar a reconstruir o Vasco. E em 2009, o Dorival Júnior leva o Vasco ao título da Série B. E o Dorival Júnior sempre esse cara que tá passando pelos times e deixando alguma coisa boa, né? Nessa passagem pelo Vasco, ele deixou realmente o time na primeira divisão e agora, em uma nova passagem pelo São Paulo, vai dando ao time uma certa estabilidade. É aquilo que a gente conversou no outro podcast. É um time que vai brigar pelo título? Provavelmente não. Quase certeza que não. Mas é um time que pode brigar pela Libertadores e pode também dar à torcida do São Paulo um pouquinho de paz, né? Porque o torcedor do São Paulo, recentemente, não tem paz. É difícil torcer pro São Paulo. A situação do São Paulo é tão, assim, complicada que o torcedor que tanto se acostumou com o tricampeonato brasileiro, com Libertadores Mundial, agora se contenta em não perder. Só não perder. Parrini, quero agregar algo à questão. Porque se por um lado, vamos dizer assim, a classificação para a Libertadores está ok para o São Paulo para essa temporada, queria saber também se a Sul-Americana não cabe também como objetivo. Porque o São Paulo bateu na trava no passado. Título que você fala, né? O título da Sul-Americana, sim. Eles nem lembram do título da Sul-Americana. Os caras ganharam o título de 2012 contra o Tigre. Da Argentina, aquele jogo que não acabou. Mas o torcedor, parece que pro torcedor do São Paulo aquele título não existe. O que acontece. Não, compensa em termos financeiros, né? Porque é uma vaga direto também na Libertadores, caso não consiga. Vender vaga no próximo Mundial. Caso não consiga ir pra Libertadores via Campeonato Brasileiro. Mas é aquele campeonato que os times, pelo menos os grandes, vão empurrando com a barriga. Chegamos numa semifinal, aí vai dando importância, né? Porque não faz parte do planejamento de ninguém. O São Paulo hoje pensa no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Sim. Acho que a Copa do Brasil pode até ser prioridade. Nunca conquistar. Por ser mata-mata, por nunca ter conquistado, né? E também por ser um caminho mais curto, teoricamente, para Libertadores. Para fechar essa nossa passagem por São Paulo e Vasco, eu quero destacar o Marcos Paulo, meu xará. É impressionante como o ambiente muda, né, cara? O Marcos Paulo teve treta lá com o Rogério Ceni. Sim. Desculpa. E agora, cara, é um dos artilheiros da era Dorival. Pois é. Jogador rápido, né? Você vê, né? Como um treinador realmente é capaz de mudar ambiente, né? A gente às vezes acha que é frescura de jogador, principalmente quando a gente ouviu o Roger Guedes falando de Vitor Pereira, Fernando Lázaro. Mas isso faz a diferença, né? Quando o treinador chega, pergunta, e aí, o que tem? O que a gente pode fazer? Quando existe aquela questão do jogador comprar a ideia do treinador, né, como a gente vê os jogadores do Fluminense comprando a ideia do Fernando Diniz, acho que agora o Marcos Paulo tá entendendo que o Dorival é uma figurativa para a evolução dele, né? Sim, e o Dorival ele tem esse perfil mais de paizão, né? Vai lembrar que o elenco do São Paulo, ele é um elenco que, além de longevo, porque as peças não costumam mudar tanto, é um elenco bastante unido, né? Apesar de não alcançar alguns objetivos esportivos, é um elenco que parece unido ali dentro, né? Vale lembrar um outro exemplo recente, foi o caso do próprio Fernando Diniz com o Tietê. Sim. Né? Que foi um outro caso que aconteceu no elenco do São Paulo e que recai justamente sobre o Diniz e sobre aquele time que era líder brasileiro, no caso do Perninha e tal, né? E o Marcos Paulo, nas últimas 9 partidas, tem 4 gols. Olha aí. Pois é. É impressionante como o ambiente, a mudança de treinador tá favorecendo o Marcos Paulo. Todo Marcos Paulo é artilheiro? Não. Com certeza não. O Marcos Paulo Lima é horroroso. Era um bom goleiro, diria. Bom goleiro, inclusive. Mas na linha só tinha a perna esquerda e a direita. Era só pra subir no ônibus.
Vamos lá. Santos e Palmeiras, Danilo Queiroz. É o jogo. É você? É com você? Ou eu pulei? Vamos comigo. É. Foi o Paulo, foi o último. Não. Acho que é comigo. Ele falou de... Ah, tá. Então Santos e Palmeiras. Espera. Me perdi aqui. Santos e não, Palmeiras. é com você mesmo, perdão. Sim. Estão fugindo do clássico? Não. Santos e Palmeiras, então, Danilo Queiroz. Um clássico de 21 horas. É o jogo. O Danilo gosta de falar que é o jogo 4K. Isso. Aliás, depois eu quero saber se jogo 4K é isso tudo mesmo. Mas vamos lá. 21 horas, Santos e Palmeiras. Esse jogo na Vila Belmiro. E o time do Palmeiras, Danilo, ostenta uma invencibilidade incrível contra o Santos. 1.300... Era o que eu ia falar. 1.300 dias, né? 1.300 dias sem perder do Santos. Posso dar uma datinha mais contra- exata? Uma datinha mais exata, só pra colocar o parêntese. Amanhã, 3 anos, 7 meses e 11 dias que o Santos não ganha do É Palmeiras. muito tempo, cara. 19 Pelo de amor de outubro Deus. de 2019. Nesse período foram 9 vitórias do Palmeiras e mais 3 empates, salvo engano. Dois empates. Sim, e nessas 9 vitórias, 7 são seguidas, numa sequência que ainda tá vigente, e a primeira delas começou com a final da Libertadores no Rio de Janeiro. É o que a gente tava falando do Palmeiras no clássico contra... Qual foi o clássico? Corinthians. Corinthians, né? Esse ano já no Brasileirão. Isso. Enfim, foi contra o Corinthians. Que a gente falou que o Palmeiras, ao contrário do Flamengo no Rio de Janeiro, é um time que conseguiu nessa era vencedora se impor nos clássicos. E o Santos é o time que mais sofre com o Palmeiras nesse quesito, né? Já se vão aí quase 4 anos sem ganhar do Palmeiras, o Santos, que é um time que tá evoluindo. É um time que a gente não, antes do Brasileirão, a gente não esperava tanta coisa. Tá lá na primeira parte da tabela de classificação, mas o Palmeiras tá voando como sempre, né? É um time muito constante, a gente não cansa de falar que é um time vertical, que joga sempre pra frente, com a bola no pé, não tem essa de ficar penteando a jogada demais, esperando a definição mais trabalhada. Não, o Palmeiras vai pra frente, chuta de onde dá. E o Santos é o que a gente tá falando do Botafogo também, é um jogo pro Santos se mostrar, que é um jogo em casa, né? O Santos vai receber o Palmeiras na Vila Belmiro. O mando de campo ultimamente nesse clássico não tá fazendo muita diferença. O Paulo já até colocou os números aí pra gente de vitórias seguidas do Palmeiras. Eu acredito que é mais um jogo finais, né? Recentemente inclusive. perdeu a final da Copa do Brasil. da Libertadores. Não, foi só da Não, Libertadores, foi em Copa do Brasil. 2015, Não, né? tô falando mais pra trás ainda. Tem Isso. derrotas, inclusive, em finais. 2015. Nesse período de 2015 pra cá, o Santos só tirou o Palmeiras em Campeonato Paulista. O resto só deu Palmeiras. Enfim, tá rolando uma certa freguesia aí do Santos para com o Palmeiras. E pra mim, para esse jogo de sábado, a tendência é que continue. Eu acredito que o Palmeiras ganha do Santos, até parece que tá demonstrando um futebol melhor. O Santos tá em evolução, mas E o Santos, acho que dá Palmeiras e o Santos ainda. tem desfalque, né? Importante pra essa partida, né? O Marcos Leonardo tá com a seleção sub-20. Só né? isso, né? É Só referência, isso. né? Também tem o Mendonça também, que sentiu uma Mendonça. lesão, não joga. Então a esperança tá lá na frente, tá no Ângelo e no garoto David Washington, né? Que tá Sim. surgindo agora. Tem Bom dois jogador, gols, 17 mais um, anos. hein, bicho? 2 gols nos últimos 3 jogos A base do aí. Santos é incrível, cara. Base do Santos ninguém entende, né, o que acontece Ninguém ali, entende. né? De repente surge alguém, né? Agora, o Odair Helman disse o seguinte, que o time está mentalmente, o Santos está mentalmente pronto para quebrar esse tabu. O que seria o Santos estar mentalmente pronto para quebrar esse tabu? Rapaz, eu não faço a menor frase ideia dele. sobre pra encarar esse time do Palmeiras, né? Que como o próprio Abel Ferreira gosta de citar sempre o gesto E é o nome do livro nacional dele, né? Que é o Cabeça Fria e Coração Quente. Vai precisar muito disso o Santos, no caso, né? Que além de uma sequência onde o Palmeiras não se importa tanto de jogar na Vila Belmiro, apesar de ser um estádio costumeiramente difícil de jogar, acho que o Odair vai ter que contar muito, apesar dos desfalques, vai ter que contar muito com a torcida, né? O Santos tem feito um papel interessante dentro de casa nesses últimos tempos no Campeonato Brasileiro, né? Apesar de não ter vencido o Bahia pela Copa do Brasil, que pelo menos pra mim achei estranho não ter vencido o Bahia pra um time que tinha feito 3-0 no Campeonato Brasileiro. É um time que vem somando pontos, né? Acho que ganhou do América na Vila Belmiro também, né? Empatou com o Atlético. Ou seja, é um time que dentro de casa tá fazendo sua força. Ainda tá invicto na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. Vai ser interessante. Na Vila Belmiro, inclusive, que foi a última vez em que o Santos ganhou do Palmeiras, né? Foi o Santos 2, Palmeiras 0, no dia 9 de outubro de 2019. Gols de sabe quem? Gustavo Henrique, zagueiro, e Marinho. Marinho. Tem tempo. De Marinho. De Marinho. De Marinho que Faz tempo. pode estar arrumando as malas para sair do Flamengo. Sei que não é muita coisa, mas pode pintar aquela famosa lei do ex, né? Primeiro jogo do Lucas Lima contra o Palmeiras desde o retorno ao Santos, né? Sim. É. Lucas Lima que tem sido importante pro Santos, né? Todo mundo. O claramente. que o Santos quer com o Lucas Lima? O Lucas Lima tá lá. fazendo a diferença. Tá lá fazendo a diferença. Não era utilizado pelo Voivoda, né? Exatamente. Você tava falando sobre Santos e Bahia.
E a gente vai falar agora sobre o próximo jogo, que é Bahia e Goiás, que abre a rodada, na verdade, às 16 horas. O time do Bahia é aquele time que tem Simancol, né? Foi enfrentar o Santos na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Tomou 3-0 dentro da Vila Belmiro, voltou lá com outro formato, outro Comedido. espírito. E aí conseguiu arrancar um bom resultado na Copa do Brasil, um empate por 0-0. Esse é um detalhe importante do Bahia. O outro é o Goiás. O Goiás enfrenta o Bahia nesse fim de semana. O Goiás está motivado pela vitória por 2-0 contra o Paysandu no primeiro jogo da final da Copa Verde, que tinha Brasiliense, tinha Ceilândia como representante do Distrito Federal. Então o Goiás, com esse título encaminhado da Copa Verde, vai enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. Um outro jogo, 18h30, Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense, esse jogo lá em Bragança Paulista. E aí eu quero destacar com vocês, quero que vocês comentem esse poder de reação do time do Atlético Paranaense. Alguém na redação passou a informação de que, eu acho que foi o Danilo, que o Atlético Paranaense é o time que mais vira jogo, ou o Parrini, é o time que mais virou jogo no Brasil nesse ano. E você pega uma sequência aqui contra o Libertad, Fora de casa. Contra o Libertad no Paraguai, eles viraram. Contra o Flamengo em casa, o Flamengo sai na frente e eles viram. No fim de semana passado, o Atletiba, uma virada sensacional contra o Curitiba no finalzinho. E contra o Botafogo, eles perdiam por 2-0 dentro da Arena da Baixada e viraram para 3-2. O que acontece com esse time do Atlético Paranaense, na opinião de vocês? Só para pontuar rapidinho, são 8 viradas no ano. E das últimas 5 vitórias do Atlético, 4 foram de virada. Foi você que falou, né? Não, mas eu tô dando uma olhadinha alguém comentou aqui, na redação, a gente tava na redação, falou assim, pô, o Atlético Paranaense é o time que mais vira jogo no ano. O CAP é o time da virada, o CAP é o time do amor, né? A torcida do Vasco vai protestar. Bota aí dessas 4 contra 3 contra time fortes, né? Libertar fora de casa, dificuldade de jogar Libertadores. Flamengo. E o Flamengo não tava jogando mal, não. O Flamengo jogou bem aquela partida. E o Botafogo, não foi aquela virada de 1-0, empatou. Além de um clássico, né? Porque um clássico também, apesar da situação do Curitiba, a situação... Jogo. Mas a que mais chama a atenção é sobre o Botafogo, né? 2-0 de vantagem. 2-0. É muito difícil. Que é o líder do Campeonato Brasileiro. E acho que esse contexto talvez não entre tanto no jogo contra o Bragantino, até porque, como foram 2 viradas seguidas, né? 2 jogos assim de uma energia muito alta, o Atlético tem jogo de Libertadores no meio de semana e é um dos times que mais costuma usar a reserva na rodada anterior do Brasileiro, né? Ou seja, é o time que tende a poupar em Bragança. O Bragantino também tem confronto fora de casa contra o Oriente Petroleiro, do Atlético Paranaense. Não me lembro agora quem encontra, quem joga na Libertadores, mas igual tem compromisso, tem calendário. E quem sabe pode poupar um pouco agora, porque foram 2 jogos aí com um batido muito alto e que vai precisar agora poupar essa energia pra Libertadores, até porque ainda não tá garantida a classificação. Pode falar. Mas ao mesmo tempo que é bom a gente ver o Atlético virando, mas é um pouco preocupante, né? Porque uma hora vai acontecer. Uma hora a casa cai, é verdade. Né? E o Celso Petralha não abriu mão do Vitor Roque para o Mundial Sub-20 e o Vitor Roque tem sido fundamental, inclusive com alguns golaços, nessas viradas do Atlético Paranaense. Também 18h30 no sábado tem Curitiba e Atlético Mineiro. Um Curitiba que não engrena no comando do Antônio Carlos Zago, não consegue engrenar. O Curitiba cada vez mais vai se consolidando ali como candidato, sim, ao rebaixamento. E um Atlético Mineiro, e aí eu quero colocar para vocês também esse ponto, que até certo tempo a gente falava assim, o Atlético Mineiro é Hulk mais 10. Mas agora acho que a gente pode falar que o Atlético Mineiro é Hulk, Paulinho e mais 9, Danilo. Você concorda com isso? Concordo. A gente já falou também algumas vezes aqui que é uma daquelas duplas de ataque poderosas do futebol brasileiro, né? Hulk e Paulinho. O Paulinho ele é muito bom jogador. Muito bom. Ele é muito Campeão bom olímpico, jogador. né? Além da questão técnica que ele tem, que é muito apurado, ele é um cara também bem aguerrido e tal. Ele joga, você vê a vontade que ele tá dentro de campo de entregar resultado. Hulk e Paulinho, uma dupla que pra mim ainda nesse Brasileirão vai dar muito o que falar ainda. Não só no Brasileirão como nas Copas, né? Que a questão do Paulinho é interessante, que ele tá muito bem nas Copas. Ele tá fazendo gol na Copa do Brasil, fez vários gols já na Libertadores. Ele tá sendo um jogador primordial pro Atlético em Copa, quando o Hulk tá um pouco mais à vontade no Brasileirão, né? Sim. O Hulk tá mais à vontade no Brasileirão, tá resolvendo no Brasileirão. Mais, né? O Hulk não tá no ano tão artilheiro, mas igual tá servindo. Ele tá bem dividido. O Hulk tá bem no Brasileiro, o Paulinho tá bem nas Copas e assim o Atlético vai pontuando. Claro. Sem contar no meio de campo que vem atrás, né? Na semana passada a gente tava falando que o Atlético tá lá embaixo junto com o Flamengo, os dois já estão na primeira página da tabela, né?
porque esse início de campeonato é muito rápido, as coisas viram muito rápidos. Então, se o Atlético conseguir ganhar essa partida do Coritiba fora de casa e dar uma engrenada já no Brasileirão, já vai começar a brigar por coisas maiores em E cima. o Eduardo Cudê vai atingindo aquela estabilidade, né? Do voo de cruzeiro ali. Opa, passou a turbulência, agora eu vou segurar a onda aqui no Atlético Mineiro. Eu tô gostando muito da temporada do Paulinho. Pra mim, desses jogadores que chegaram no início do ano, é um custo-benefício extraordinário até agora. Sim. Marcão, você inclusive tinha falado que o Cudê podia, no meio dessa turbulência, entrar numa corda bamba ali, por conta de algumas atuações Sim. que não conseguiu consolidar, uma delas contra o Vasco na estreia. Mas eu queria ressaltar aqui o Bataglia, o segundo volante do Atlético. É um cara que apoia muito essa dupla de ataque, é um jogador interessante que eu gosto de destacar, que entrou nesse time do Atlético, né? Que depois que o Nacho Fernandes Ele volta até pro falhou River, contra o Atlético Paranaense, se eu não tô enganado. Ele perde uma Exato, bola ali quando ele entrou, mas aí ele conseguiu... consegue recuperar o nível dele, né? Que justamente, depois que o Nacho volta pro River Plate, o time do Atlético não conseguiu achar ali um outro segundo volante, né? Tentou ali, depois com o Jair, que tinha perdido espaço, inclusive até o Jair sai depois do Atlético, né? Tenta depois com o Otávio, com outros nomes. O Rubens até já jogou improvisado ali, ele que é lateral, jogou improvisado de volante. Mas é um cara que chegou interessante apadrinhado pelo Tchatcho Kudê, pra poder fazer esse meio de campo do Atlético evoluir um pouco mais. Se Paulinho e Hulk estão tendo uma boa temporada boa como dupla, tem ali vamos dizer assim, apesar de ser uma dupla, não tem muito a ver, mas é um D'Artagnan ali por trás, que é o Batalha. D'Artagnan. Bom. Também 18h30 no sábado, América Mineiro e Fortaleza. O duelo entre um América Mineiro, Parrini, que é bipolar. Tava chamando aqui na nossa pauta de um coelho bipolar. Porque como é que pode um time não ganhou nenhuma partida no Campeonato Brasileiro ainda? Tem um ponto, Danilo, é isso? Um Isso, ponto. Um ponto. O América Empate Mineiro contra o tem um Bragantino. ponto no Campeonato Brasileiro. E aí ganha do Internacional, atual vice-campeão brasileiro, por 2-0, Parrini. E aí, do outro lado, a gente tem um Fortaleza que vem traumatizado dessa derrota pro time do Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Fortaleza, eu acho que não dá pra chamar de trauma, não. Acho que é até compreensível, né? A derrota pro Palmeiras, com a consistência que o Palmeiras atingiu. Mas com 3-0? Não, mas eu acho que é normal. Tudo bem que o pênalti não determinou o resultado. Mas tem um pouco disso, entendeu? Talvez o placar não fosse Sabe tão... o sarrafo que tinha? Talvez o placar não fosse tão elástico se não houvesse o pênalti. Eu acho que é um jogo pro Fortaleza voltar a vencer e recuperar um pouquinho da moral, do prestígio, né? E o América precisa reagir, né? Porque um ponto, a vitória contra o Internacional maqueia tudo isso, né? Porque foram 2 pênaltis, assim, no finalzinho da partida. Engana o torcedor. Sim. Né? E o América, se eu não tô enganado, tava com um time reserva praticamente. Estão querendo priorizar. Usou algumas coisas alternativas. Por exemplo, o Danilo Avelar voltou a jogar na lateral esquerda. Ele estava sendo muito utilizado de zagueiro, mas jogou na O lateral América esquerda. Mineiro é um dos times que cederam jogadores pro Mundial Sub-20. Não vai poder Sim. contar com o Arthur, O né? Arthur, lateral direito. Então o Wagner Mancini já tá sentindo o peso da corda do Brasileirão. E ele né? é o que vai mais maquiar essa vitória contra o Internacional. Se falar na coletiva, se chega a perder pro Fortaleza, como é que fica essa coisa toda? Talvez se perder pro Fortaleza, não seja o Wagner Mancini que vai pra coletiva. Fazendo uma transição aqui para os jogos de domingo, eu até comentei na redação que essa é uma rodada tensa para pelo menos 4 treinadores. O Wagner Mancini, do América Mineiro, Mano Menezes, do Internacional, Renato Gaúcho, do Grêmio e Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians. Uma rodada muito tensa para esses 4 treinadores que estão, alguns deles, na berlinda. Mas a gente vai falar agora de domingo. E domingo, meus amigos, tem 2 jogos que, assim, são imperdíveis. E a gente vai começar falando sobre Flamengo e Corinthians, e eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O Vitor Pereira vai torcer pra quem? Empate. Pra terminar 0-0. Ele quer empate. O Vitor Pereira não vai nem assistir esse jogo. Ah, Não com vai assistir certeza esse jogo. não. Não vai nem querer saber. Vai cuidar da sogra, né? É. Vitor Pereira, que essa semana deu a primeira entrevista depois dessa Isso é passagem verdade. pelo Brasil, né? Uhum. Falou que foi desgastante. Exatamente. Falou que começou treinando. Eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Já que Diga. ele não vai ver o jogo, já que ele disse que foi desgastante. Quem ficou com o melhor legado do Vitor Pereira? O Corinthians ou o Flamengo? Ou ninguém? Corinthians, né? O Corinthians. Corinthians porque acho que, sobretudo, por uma chave que foi a de semifinal da Copa do Brasil, né? Acho que ninguém esperava que o Corinthians fosse jogar tão bem aquele jogo contra o Fluminense, acabou chegando na final e fez frente no jogo de volta no Maracanã, como parecia tudo perdido, levou o jogo pros pênaltis, né?
E vamos dizer assim, ali na loteria, bem entre aspas, né? Acabou perdendo o título pro Flamengo. Mas eu acho que até por conseguir colocar o Corinthians numa consistência ali pra chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro, fica até melhor, porque o que passou no Flamengo chega a ser insólito, né? Ficou Eu não sei terra nem se dá arrasada pra no falar Flamengo. se dá pra usar o termo legado, porque no Flamengo ele não deixou nada. E no Corinthians o que ele deixou nem existe mais. Eu acho É um até, legado eu acho bem- até Seria que, prejuízo a palavra? eu acho até, Danilo, que o Vitor Pereira deixou um legado no Flamengo, que esse legado já foi dizimado. No O Corinthians Ayrton também. Lucas. Ele teve uma passagem melhor pelo Corinthians do que pelo Flamengo. Isso daí é um fato. Eu acho que a resposta é mais essa. Ele teve uma passagem melhor no Corinthians do que no Flamengo. No Porque Corinthians, legado... ele tirou mais de um elenco Sim. modesto, É, né? No Flamengo ele tinha exatamente. muito mais material humano e não conseguiu colocar ali. No Corinthians, o que ele podia deixar de legado não foi aproveitado pelo Lázaro, que foi o sucessor dele. E no Flamengo ele não deixou nada de legado, ele deixou um time destroçado. Eu acho que ele deixou o Ayrton Lucas como um bom. O Ayrton Lucas jogou muita bola com ele. Sim. Agora, com o Jorge Mas era Sampaoli, o posto Ayrton no Lucas já é banco outro algumas jogador. vezes, hein? Era posto no banco algumas Sim, vezes sim, o Ayrton sim. Lucas. E pra depois ele voltar a recuperar esse nível com o São Paulo, né? O Ayrton Lucas é um dos melhores jogadores do Flamengo, né? Mas E ele- um dos mas eu caras acho que ele- vai carregar o Flamengo a voltar Eu ao acho nível que alto. o Ayrton Lucas ele mudou de perfil com o Sampaoli, porque o Sampaoli, eu sempre digo isso, o Sampaoli gosta de laterais construtores. Uhum. Ele não gosta de lateral que chega à linha de fundo. Ele gosta do ponta que chega à linha de fundo. E aí daí a contratação do Luiz Araújo, recentemente. Eu não sei, por exemplo, se o Rodinei seria um jogador... o Rodinei no cara já chegava muito na linha de fundo. Ele gosta mais, lembra um pouco o Tite nisso, do cara que vem mais pra dentro. E o Ayrton Lucas faz isso. Uma vez eu fiz uma pergunta pro Guilherme Arana, até já falei isso pra vocês. O Guilherme Arana era um jogador que chegava muito na linha de fundo quando ele começou no Corinthians. E no Atlético Mineiro eu notei que ele começou a jogar mais como construtor por dentro. O Pepe Guardiola adora isso. Jogadores laterais que vêm pra dentro. Ala. O Danilo fez isso com ele, isso. E aí o Guilherme Arana falou assim, realmente ele me ensinou a jogar de uma maneira diferente. Ele me ensinou a ser um lateral mais por dentro. Então talvez ele queira isso do Ayrton Lucas. Antes que eu vou pedir pro Danilo ler o retrospecto dos duelos entre o Jorge Sampaoli e o Vanderlei Luxemburgo. Antes eu queria fazer somente um paralelo entre o que é o Corinthians e o que é o Flamengo hoje. Se você pegar o Corinthians no início da última década, o Corinthians em 2011 ganha o Campeonato Brasileiro. Em 2012 ganha a Libertadores e o Mundial de Clubes. Fora os outros títulos que naquela era Tite, o Corinthians continuou vencendo. Aí o Tite sai do Corinthians, volta, o Corinthians ainda ganha o Campeonato Brasileiro de 2015. E nesse período todo, o Flamengo era o que o Corinthians está sendo hoje. O Flamengo era um time que abriu mão de estrelas, e aí tá o grande pulo do gato do Flamengo. Enquanto o Corinthians ganhava títulos devendo jogador, aumentando, esticando a corda do endividamento, inclusive com estádio, o Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello assumia o Flamengo, mais ou menos naquele período. E aí, o primeiro ato do Eduardo Bandeira de Mello, Danilo, foi chegar pro Wagner Love e falar assim, meu filho, eu não tenho como te pagar. Tá? Tô te devolvendo pro CSKA e agora a gente vai iniciar uma política de austeridade aqui no Flamengo. O Flamengo tem até um ataque formado naquela época por um menino que jogou até aqui em Brasília. O Rafinha, era o Rafinha e o Brocador, Hernani Brocador. Formava a dupla de ataque do Flamengo naquela época. Uma época de um novo tempo no Flamengo que começava ali. O Flamengo decidiu pagar dívidas, o Corinthians decidiu continuar tendo estrelas, ganhar títulos e se endividando. O Corinthians foi o time, Parrini, que naquele período fazia frente com o Palmeiras. A gente sempre falou isso aqui, né? Eles se alternavam. Havia um temor sempre na imprensa esportiva brasileira da europeização do Brasileirão. A europeização eles chamam de só ganha Benfica e Porto, só ganha Barcelona e Real Madrid. E havia um temor de que aqui virasse Flamengo e Corinthians o tempo inteiro. E, na verdade, por algum tempo, foi Corinthians e Palmeiras. E aí você pega, em 2016, em 2015, campeão Corinthians. Em 2016, campeão Palmeiras. Em 2017, campeão Corinthians. Em 2018, campeão Palmeiras. E aí o Flamengo, que lá de trás vinha arrumando a casa, em 2019, começa a estabelecer uma nova ordem e o Corinthians começa a ficar para trás. A guinada do Flamengo foi justamente quando o Flamengo tira o Guerreiro, Paulo Guerreiro, em 2015,
tira o Paulo Guerreiro do Corinthians. O Paulo Guerreiro é herói do título no Mundial de Clubes. E depois tira o Emerson Sheik também. Então é impressionante assim, essa inversão de papéis dos dois clubes mais populares do mundo. Um que decidiu pagar a conta. Ficou um tempo... Enquanto o Corinthians empilhava títulos, cara, o Flamengo ganhou uma Copa do Brasil. E um campeonato estadual. Na gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Que foi aquele gol polêmico do Márcio Araújo contra o Vasco. E, em 2013, o título da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, onde está o erro do Corinthians? Em não querer pagar a conta. É o sucesso a qualquer custo, né? O importante é contratar, é jogar e as contas a gente vê depois, né? Porque a preocupação dos dirigentes é essa, porque eu tô aqui por 4 anos, a conta não vai vir na minha gestão, não. Vai ficar na do próximo. E assim vai, um joga pro outro. E é um vira uma grupo, bola né? de E no neve. Corinthians é um grupo que se repete. São os mesmos caras ali, só muda os nomes. Sim, e tem esse detalhe também, né? Depois que o Corinthians teve ali a sua época mais áurea antes da virada do século, ou melhor dizendo, na virada do século, né? Ganhando o Brasileiro, ganhando o Mundial de Clubes. Chegou a conta depois e acabou em 2007 caindo para a segunda divisão. A preocupação do corintiano, apesar de não indicar pelo time qualificado que tem, qualificado a ponto de não cair para a segunda divisão, mas não de brigar a título, pelo menos hoje, né? Mostra isso, mas as contas não parecem tão interessantes e o Duílio Monteiro Alves está sendo bem pressionado dentro do Corinthians por conta dessa questão de gestão, né? Lembrar que me parece que não tá muito longe também as eleições no Corinthians, não, pai? Não sei se você tem esse dado. Os setoristas do Corinthians falam de um enfraquecimento incrível do Duílio. Sim. Inclusive, alguns mais bem informados dizem que houve uma reunião nessa semana entre os grandes ex-presidentes. Aí deve ser Andrés, Roberto de Andrade, Mário Gobi. Esses caras todos se reuniram para tentar segurar a onda ali e diminuir mesmo o poder do Duílio dentro dessa crise do Corinthians. O que lembra muito o Flamengo de antes também. De agora também, né? O Flamengo vive entre tapas e beijos lá, a diretoria atual. Mas essa mudança, o Corinthians eu acabei de falar, o Corinthians durante muito tempo foi o rival do Palmeiras nacional ali, os dois rivalizando nos títulos do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo virou agora o rival do Palmeiras. O Palmeiras continua estruturado desde lá de trás, hein? O Palmeiras começa uma série de conquistas no Campeonato Brasileiro em 2016 e o Flamengo virou o rival, o Atlético Mineiro veio também, apareceu. E o Corinthians ficou para trás de uma forma absurda. É impressionante o que virou o Corinthians. E arrisca o Corinthians terminar maio, faltando poucos dias aí para acabar maio, na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, eliminado da Libertadores. E da Copa do Brasil. Eliminado da Copa do Brasil. E aí de agosto para frente pode ser um segundo semestre terrível. Isso sem perspectiva de melhora, né? Não é nem falando de resultado, mas desempenho também. Você vê um Corinthians que não produz nada em campo, né? Exatamente. Você vê apático, medo de jogar. Você vê que o Luxemburgo, ok, respeitar um Atlético Mineiro da vida, mas também entender que, é o Corinthians, né? Tem que armar tem que ter repertório, armar um contra-ataque, tem que ter uma jogada ensaiada, mas o Corinthians não demonstra nada disso. E o Vanderlei Luxemburgo, Danilo, vai enfrentar um Jorge Sampaoli que já venceu dele, já derrotou o Flamengo dele. Na Copa Sul-Americana de 2011, Danilo vai passar o retrospecto aí de Jorge Sampaoli versus Vanderlei Luxemburgo. Deixa eu até abrir aqui que eu tinha fechado, que eu tava olhando uma outra informação que me chamou muita atenção. A gente brinca muito com a questão das apostas aqui, né? A gente até às vezes faz a nossa aqui nos nossos palpites. E para quem acompanha esse mercado, sabe que normalmente as odds, né, que são as cotações, elas são bem equilibradas. Eu tava olhando aqui algumas casas de apostas aqui, estão pagando 8 pra vitória do Corinthians sobre o Flamengo. Normalmente a gente vê isso, sei lá, o Flamengo contra o Maringá, que paga um pouquinho pro Flamengo. Esse detalhe é legal. Altíssimo, né? Altíssimo, é muito alto. Por exemplo, o Goiás tá menos do que... Goiás pra ganhar do Bahia pra ganhar do São Paulo. A maior odd hoje é a Vasco, vitória não? do Corinthians sobre o Flamengo? Deve ser, né? O Goiás joga contra o Bahia. Não, perdão, é o Cuiabá. Eu tava falando do Cuiabá, não, que Cuiabá contra o Cruzeiro. Uhum. Eles estão pagando menos pro Cuiabá ganhar do Cruzeiro. O Cuiabá que tá na zona de rebaixamento, né? Tá cheio de problema lá. E pro Corinthians estão pagando 8. Isso é uma coisa que chama muita atenção também sobre o momento do Corinthians, que não tem ninguém acredita no Corinthians praticamente, então, né? Agora é importante lembrar que o Corinthians no último Campeonato Brasileiro venceu. Um Flamengo, obviamente, que estava de ressaca do título da Libertadores, mas venceu. Quase derrota o Flamengo nos pênaltis na final da Copa do Brasil e ganhou recentemente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro passado com um gol contra do Rodinei.
Então, É tudo estado de espírito, né? Hoje é um time abatido, hoje é um elenco que até o próprio Luxemburgo reconhece que a fragilidade também é psicológica, né? E o Luxemburgo vai ter um adversário terrível, né? É o último duelo entre Jorge Sampaoli e Luxemburgo. O Luxemburgo venceu, mas... Esse vai ser o quinto, né? O quinto duelo entre Luxemburgo e São Paulo na carreira. No primeiro, em 2011, na Sul-Americana, foi aquele 4-0 da Universidade de Chile no Flamengo, no Maracanã. Depois, pelo menos, torneio, né? Jogo de volta. O primeiro jogo foi em casa. O primeiro jogo foi no Chile, ele ganhou de 4-0. O segundo no Maracanã, que ele ganhou de 1-0. Foi no Nilson Santos, foi no Maracanã esse jogo. Foi aquele da chuva que aconteceu no dia seguinte? Não, acho que não. Foi no Nilton Santos mesmo, porque o Maracanã estava fechado para a Copa. O Maracanã estava fechado na época para a reforma da Copa, e depois eles voltaram a se encontrar só no Brasileirão de 2019, que é quando o Luxemburgo já estava aqui no Brasil. O Santos ganhou do Vasco de 1-0, o mando de campo na ocasião era do Vasco. Em 2020, de novo, aí dessa vez sim, o Vasco foi lá e ganhou do Atlético Mineiro 3-2, o ano que o Vasco caiu, né, rebaixamento, 2020. Então o professor é carimbo. Freguês. Professor, o projeto é freguês do São É Paulo. porque o Sampaoli corre muito. E eu quero abordar com vocês agora o seguinte tema. A gente falou muito do Corinthians. Se o Flamengo repetir aquele primeiro tempo da partida contra o Fluminense, o que vai acontecer com o Corinthians? Você pode esperar uma goleada, né? Porque o Corinthians não tem essa capacidade toda como a do Fluminense de se defender, né? Não é um time tão sólido lá atrás. Então, assim, existe uma preocupação, porque a gente viu isso contra o Atlético Mineiro. O Corinthians sofreu muita pressão, mas aí ficou muito... como que eu posso colocar? Ficou contando muito com o brilho do Cássio. E uma hora a bola entra, cara. E assim, se o Flamengo marcar em cima, fizer aquela pressão a lá Manchester City contra o Real Madrid, pode liquidar a partida até mesmo no primeiro tempo. E tem o detalhe que o Atlético me pareceu mais paciente com o Corinthians do que o Flamengo com o Fluminense. O Flamengo ficou ali em cima, impôs o jogo, falou, aqui você não joga, que inclusive é essa que é a diferença do que vem jogando o Fluminense do Diniz, né? O Fluminense do Diniz costuma propor o jogo, né? E no Fla-Flu de ida não jogou. E o Corinthians, eu sabia, me parece que queria ir ao Mineirão, não vou afirmar, né? Mas parece que foi ao Mineirão para querer levar um empate, depois vamos ver como é que vai ser em São Paulo. Mas acabou tomando esse 2-0 com um Atlético que me pareceu bastante paciente pra achar o gol, tanto que o primeiro gol sai só os 20 do segundo tempo, né? Eu tenho uma solução. Pode falar, Danilo. Não, tá só eu tenho uma solução pro Corinthians arrancar pelo menos um empate contra o Flamengo. Começa com um jogador a menos. O Flamengo teve um jogador a mais contra o Botafogo, perdeu o jogo. Teve um jogador a mais contra o Racing durante um tempão, cedeu o empate. Praticamente. Cedeu o empate. O Flamengo teve dois jogadores a mais contra o Bahia, praticamente no segundo tempo inteiro. Ganhou por 3-2 ali, tomando um sufoco inimaginável no fim da partida. E contra o Fluminense, teve um jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo, depois que o Felipe Melo foi expulso, e não conseguiu balançar a rede. Então, a minha dica pro Luxemburgo, pra diretoria do Corinthians, começa com um jogador a menos. Começa com um jogador a menos que o Flamengo vai ter muita dificuldade. Posso me surpreender, mas é impressionante a incompetência do Flamengo para balançar a rede ou vencer o jogo com um jogador a mais. Até dois, meus amigos. 2 jogadores a mais. Vamos passar pro Grenal. E é por isso que o Paulo Martins trouxe ali o chimarrão. Ficará bem ao centro da mesa, Che. O que você tem a dizer sobre Grêmio, sobre esse Grenal, com 2 técnicos penduradíssimos? Isso é o Grenal dos desesperados, né? A edição 439 do Clássico, O jogo né? 18h30 no domingo deve ser o jogo do Sport TV, imagino. Não, esse jogo é apenas Premiere. Só Premiere? Apenas no Premiere. O jogo da... Só o Santos e Palmeiras no sábado e o Cruzeiro e Cuiabá na segunda-feira, que vão ser jogos do 4K, como apreciou o Danilo Queiroz. Eu nem gosto, não. Achei a imagem muito escura. Aí, ó, Muito tá escura? aí. A definição é bem legal, mas a imagem é bem escurinha. Não gosto muito, não. Então, legal. então já ficou recado A minha pra miopia rapaziada. já não essas coisas. Né? Acontece, enfim. É o Grenal, como eu coloquei, Grenal dos desesperados, né? Porque vem de fases bem complicadas, né? O Mano Menezes está a um Grenal do cargo e o
e o Renato Gaúcho um pouco menos. Porque o Renato tem aquela coisa de ser respaldado pela diretoria, veio na Série B, as coisas começaram a dar errado pro Grêmio depois que ele saiu, ou seja, e sem falar a história que ele tem antes, né? Do Mundial como jogador, da Libertadores como técnico, ou seja, já é um cara respaldado. O Mano Menezes, apesar do vice-brasileiro no ano passado, não apresentou absolutamente nada em 2023. O Inter é um time capenga, apesar dos mesmos jogadores, né? O único reforço, vamos colocar assim, que foi o que chegou foi o Mário Fernandes. Ninguém nem sabe por onde anda, como joga, machucado, e depois ainda vai voltar pra Rússia. E enquanto isso, é um time que vem degringolando no Campeonato Brasileiro, ganha alguns jogos em casa. A única coisa que complica até mais o Internacional é que o jogo é na Arena do Grêmio, né? Apesar do Inter ter ganho os últimos 2 Grenais, né? Inclusive, essa cultura de que o Inter é muito freguês do Grêmio, é uma questão que muda muito, né? A partida vai ser realizada no domingo, vai ser a antivéspera da última final que os dois jogaram, que foi no Gaúcho de 2019, né? Porque depois o Grêmio, na verdade, que tem na sequência aí de títulos gaúchos, chegou na final, mas não foi contra o Inter, né? A última delas, inclusive, foi contra o Ipiranga, que teve a chance de ser um Grenal, mas não foi. E vai chegar no retrospecto em que o Grêmio, desse período de 2019, da metade de 2019 pra cá, de maio de 2019 pra cá, o Grêmio ter perdido mais Grenais que ganhado, né? E vai precisar reverter essa situação, porque o Renato já reclamou de reforços, vai ter o Michael e também o Rocher, goleiro do Nacional e da Seleção Uruguai, excelente goleiro, vai chegar pra suprir. Talvez o Adriel deve ser negociado por conta da indisciplina. O Michael, se o professor Tite liberar, né? Se o Tite tá em negociação com o Al-Hilal. Isso é verdade, pode segurar, né? Mas igual o Michael tá há algum tempo já namorando esse retorno ao futebol brasileiro, né? Com o Flamengo, com o Palmeiras, teve pelo menos algum rumor ali pra voltar ao futebol brasileiro, mas até então nada. Então, reforços vão ter, e parece que pelo pedido do Renato deve continuar. Só que se perde o Grenal, se consolida uma eliminação na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que já não vai ser favorito pelo que apresentou, e ficar numa dependência do Soares excessiva, algo que tá cansando o Soares, vai complicar. É o jogo ideal pro Soares e pro Grêmio, o Grenal, pra reanimar isso. Os clássicos servem pra isso. O Inter também vai precisar disso, até com o mesmo elenco. Isso é uma coisa que surpreendentemente poderia até fazer o Inter jogar melhor que o Grêmio, mas não é verdade, né? Apesar do Grêmio tá mal, o Inter tá pior ainda, e me parece que o Grêmio chega como favorito pro Grenal, e talvez o Mano Menezes não chegue a segunda-feira como técnico colorado. Na segunda-feira, encerrar alguém mais quer falar sobre o Grenal? E alguém, se quiser também, a coisa aqui tá... Não, só pra falar que a situação do Mano Menezes realmente é complicada, né? É complicada, e tem gente lá no Parque São Jorge de olho. A do Renato Gaúcho é desconfortável um pouco pelo desempenho e os resultados, mas a do Mano Menezes, tanto que ele até colocou o cargo à disposição, né? E a diretoria falou, não, vamos esperar o Grenal, porque isso aí realmente vai definir. Exatamente. O Mano Menezes é um técnico intrigante, assim. Em 2010, ele foi o plano B do Ricardo Teixeira para assumir a seleção brasileira e assumiu o cargo, levando a seleção, inclusive, para Barcelona, para contrariar tudo que ele era. O Mano Menezes, ele nunca foi um técnico de posse de bola, de futebol arte, aquela coisa bonita. Foi um cara competitivo. Eu não tô criticando, não. É uma forma dele. O José Mourinho, por exemplo, tá voltando agora à final da Europa League, jogando o mourinismo de sempre. Sim. Agora, o Mano Menezes, quando assume a seleção brasileira, nós vamos fazer o toque de bola, passe, tic-tac. Pegou uma data FIFA, levou a seleção brasileira para treinar na Ciudad Deportiva, que é a La Masia lá do Barcelona. Uhum. E aí, como seria um time... Teve falso 9, Neymar foi falso 9, o Hulk foi falso 9 com ele. Aquela coisa toda. E aí, de repente, ele esqueceu aquilo tudo na seleção brasileira. Parece que foi um discurso para agradar o Ricardo Teixeira, quem queria uma revolução na seleção depois da Copa de 2010. Depois o Mano Menezes volta a ser o Mano Menezes que a gente conhece. Sim. E, inclusive, é um técnico que, ao mesmo tempo, pode ser vice-campeão brasileiro e perder uma chave de quartas de final do Sul-Americano pro Melgar do Peru, dentro do Beira-Rio. Exatamente. É impressionante. E aí nós vamos falar agora de Cruzeiro, fechando a rodada, na segunda-feira, às 20 horas. Cruzeiro e Cuiabá. E aí a gente tem um técnico brilhante, o Pepa. Sim. Pepa tá fazendo um belo trabalho no Cruzeiro. Alguém está acompanhando mais de perto o Cruzeiro, além de mim? Eu tô gostando muito do Cruzeiro. Sim.
Sim, tá fazendo 4 um grande vitórias em trabalho. 5 jogos. né, Exatamente, né? nos últimos. Exatamente. Tá pagando até incêndio com o Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues estão de bem agora. O reflexo foi até além da exibição interessante e do objetivo alcançado de ter empatado com o Grêmio na Copa do Brasil, no Clássico dos Reis de Copas, né? Acho que o que reflete mais essa fase do Cruzeiro e esse excelente começo do trabalho do Pepe, que eu inclusive já citei um pouco atrás nessa edição aqui, foi a goleada no América, né? Uma goleada no América, tudo bem, o América vive uma má fase no começo do Campeonato Brasileiro, mas contra o Cruzeiro vivia ali uma expectativa de que pudesse mostrar algo melhor, né? O América que atropelou o Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro não foi páreo no jogo do Campeonato Brasileiro, né? Devolveu Exatamente. com juros e correção monetária. E agora vai pegar um Cuiabá que estreia o técnico de novo, né? O Antônio Oliveira. Volta ao cargo, né? Ou seja, uma mudança portuguesa. Ou seja, os portugueses estão sendo bem aceitos lá no Dourado. E vamos ver como é que vai ser o Cruzeiro aí, que é amplamente favorito. E me parece que vai ser a primeira vez que o Pepa vai pegar um time mais de retaguarda, um time mais fechado. Porque se por um lado era um time que, tudo bem, o elenco do Cruzeiro não é o mesmo que ganhou as 2 Copas do Brasil em 2017 e 2018. É um time que os adversários falam, olha o elenco do Cruzeiro, mas você pega jogadores como o Bruno Rodrigues, que tá vivendo uma excelente fase, né? O Cruzeiro vive uma fase no começo do Campeonato Brasileiro que, além de estar no G4, vive a opção de centroavante, né? Entre o Gilberto e o Henrique Dourado. É uma fase realmente interessante. O lateral Marlon fazendo um espetacular Campeonato Brasileiro. Eu acho o time do Cruzeiro muito direitinho, muito arrumado, muito correto. bacana. Não vai ser, Marcão, vai ser campeão. Não tô dizendo isso, mas pro que o Cruzeiro tinha até pouco tempo com o Pesolano e agora com o Pepa em tão pouco tempo, Sim. você vê. O Pepa assumiu o Cruzeiro recentemente, cara. Já deu uma cara pro time. Semelhante Logo ao no que o Mineiro. Dorival tem feito no São E o Luxemburgo não tá Exatamente. conseguindo. O Luxemburgo já vai pro 6º jogo, né? E tem um detalhe, eu acho que se o Cruzeiro chega a essa constância e belisca uma vaga ali de G8, G7, até chegar entre os 6 primeiros, acho difícil, mas pode se dar, né? Por que não? Acho que o Cruzeiro fecharia o ano como time sensação e o Ronaldo com sensação de dever cumprido. A gente encerra então a projeção da rodada da Série A e a gente vai dar uma palhinha agora sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Brasiliense e Ceilândia seguem na luta ali na primeira fase, a fase de grupos ainda da Série D. O Brasiliense vai enfrentar o Interporto lá no Tocantins. Porto Nacional. Nessa rodada, exatamente. E o Ceilândia recebe o Real Ariquemes, que é um time de Rondônia, nesse fim de semana. Danilo, na semana passada, você fez uma matéria publicada no sábado, mostrando que a Série D era voo cego, né? Totalmente voo cego, porque não tinha transmissão. Campeonato Ainda não tem, né? E ainda não tem. A E ainda não CBF tem. não firmou. E aí, Danilo, a gente está trazendo essa matéria neste sábado no Correio Brasiliense, que a diretoria do Interporto desconfia do resultado do fim de semana passado. Interporto, jogando em casa, Não, jogando fora de jogando casa. fora de casa, perdeu para o Iporá, jogando em Goiânia, no estado do de Goiás, né? Uhum. O Interporto perde o jogo pro Iporá por impressionantes 8-1. Então, o presidente do Interporto fez um boletim de ocorrência alegando que a gente não está acusando, pode ter acontecido manipulação de resultado nessa partida, Danilo. Tem uns lances meio curiosos. Não sei se vocês chegaram a ver os gols da partida. Tentar descrever um aqui de forma voo cego, que nem a Série D. O zagueiro vai recuar a bola, recua curto pro goleiro, o cara pega a bola, dribla e faz gol. Esse é um dos lances dos 8 gols do Iporá. É o que a gente fala, né? A gente sabe que a Série D tem esse perigo, a CBF até agora não resolveu. Tinha a intenção de resolver para colocar a transmissão a partir da 3ª rodada. Falhou, não deu certo. Tá tentando fazer um acordo com a Abrax, né? Que é a mesma que tem com a Série B, que acabou repassando depois para a Band, né? Para poder fazer a transmissão. A Série D ainda tá sem transmissão, vai ficar mais uma rodada. E o Interporto é um time que já é bem fraco, vale até a gente lembrar aqui o técnico, a semana foi crítica. Vale lembrar que no Campeonato Tocantinense, o Interporto foi rebaixado porque fez uma partida com 21 jogadores, se não me engano, que não estavam no bid. Aí perdeu 3 pontos dessa partida, acabou rebaixado no campeonato que só Tocantinense. tinha um rebaixado porque o Palmas não participou. O Palmas não participou e o Interporto foi lá e acabou caindo no Tocantinense por causa dessa questão do bid. Aí começa a Série D com uma parceria com empresários daqui de Brasília,
A gente não tem os nomes, né? Não, eles não divulgam. Eles estão tentando deixar isso guardado a 7 chaves lá no Interporto. Acabou perdendo de 8-1 pro Iporá, levantou essas suspeitas, né? Enfim, já saiu alguns jogadores, o técnico saiu. Os caras, isso tudo acontecendo quando, na semana em que foi instaurada a CPI das apostas no Congresso Nacional, em que o Ministério Público de Goiás apresenta denúncia atrás de denúncia, e no momento em que a Polícia Federal entrou na apuração da questão da manipulação de jogos. Então, assim, é impressionante a falta de vergonha na cara de alguns dirigentes do futebol brasileiro para continuarem fazendo isso, diante de tudo que está acontecendo, como se vivessem num mundo à parte. Os caras têm essa coragem de, em tese, porque a gente não tem provas, mas, de qualquer forma, é elogiável a atitude do presidente do Interporto de, pelo menos, fazer o boletim de ocorrência e de dizer, levantar a mãozinha, tem coisa suspeita aqui. Então vamos ficar de olho nessa história. Na edição deste sábado a gente tem mais detalhes. O Paulo Martins vai trazer uma matéria. Eu vou deixar para você ler na edição do Correio e também na internet. E quero terminar agora falando com o Vitor Parrini sobre a Série A1 do Brasileirão Feminino. O Real Brasília segue naquela saga contra a zona do rebaixamento. Vai enfrentar o Grêmio neste sábado no Defelê. É o Real Brasília que tá oscilando, né? Ganha, perde e aí não sai do lugar. Tá lutando agora contra o rebaixamento. É difícil agora, com 12 pontos a serem disputados, imaginar um Real Brasília beliscando uma vaguinha aí no mata-mata. Né? É um time que agora acredito que vai jogar simplesmente para escapar do rebaixamento, porque não consegue dar aquele passo a mais. Não é um time ruim, não é um time desorganizado, mas é um time que tá devendo pelos investimentos, pela estrutura que tem. É surpreendente ver o Real Brasília lutando para não cair, né? Eu não sei se o Danilo tem mais informações a respeito lá da crise dos salários, mas isso com certeza também deve ter impactado. Não só impacta, né? Ainda, né? E o que foi também o que a gente falou quando o Real Brasília estava sem técnico. Eles negligenciaram, foram 3 rodadas, né? Que ficou sem treinador. E uma delas foi o Gerson Ramos, que era treinador do time masculino. Que nem tá mais no masculino, né? Ele saiu do Real Brasília, mas também ele tinha experiência com o time feminino, né? Que ele ficou muito tempo como auxiliar, mas assim, não tava lá, né? Não tinha a vivência do grupo. Acabou jogando, o Real Brasília vai pegar o Grêmio, nunca perdeu pro Grêmio, tem esse retrospecto. Dos 12 pontos que o Parrini falou, 9 vai disputar em casa. Tem uma tendência de ficar, né? Quem sabe, o Parrini realmente falou bem, é complicado, tá uma diferença de 6 pontos da zona de classificação. É bem provável que consiga beliscar realmente uma vaga. Mas assim, permanência tem tudo a favor. Tem 3 jogos em casa, no Defelê, onde costuma ser forte, contra, por exemplo, vai pegar o Grêmio agora, que é um adversário que não costuma se dar bem em cima do Real Brasília. É um adversário também que tá colado ainda nessa briga de rebaixamento, não conseguiu distanciar muito. Foi uma temporada complicada, mas se o Real Brasília conseguir escapar do rebaixamento, já vai ter muito para comemorar já. Então é isso, a gente falou da Série A, da Série D, da Série A1 do Brasileirão Feminino, e eu quero terminar dizendo o seguinte, pedindo pelo amor de Deus ao futebol brasileiro que pare de dar vexame, pare de ir para a vitrine com exemplos absurdos, como, por exemplo, a homofobia na partida entre São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians fez um papelão. Num tempo em que a gente vê a questão do Cuca, que saiu do Corinthians devido à questão de violência sexual lá na Suíça, em 1987. No momento em que a gente vê o Robinho afastado do futebol por causa de violência sexual. A gente vê o Daniel Alves preso em Barcelona, jogador mais vitorioso, jogador que mais tem troféus no mundo. Tá preso, porque também teria cometido, né, ainda tá em julgamento lá, um ato de violência sexual. Aí a gente vê questões como esse caso das apostas, manipulação de jogo. E a gente vê também a questão da homofobia, torcedores do Corinthians fazendo gritos homofóbicos contra os torcedores. É todo fim de semana, meus amigos, esse ano. É uma vergonha no futebol brasileiro. Então que você, torcedor, tenha a mínima decência de apenas torcer pro seu time. Vai ser bacana, cara. Você torcer Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, Botafogo e Fluminense, jogo que vai ser disputado no Newton Santos, o Grenal, Flamengo e Corinthians. Vai lá pra torcer, cara, se divertir. Agora,
Não fica colocando o futebol brasileiro na lata do lixo, tá? Eu acho que a gente precisa urgentemente fazer campanhas como essa, nós, imprensa, e pedir ao torcedor que se comporte, porque no futebol não é isso não. Você tá querendo transformar o futebol nisso, mas não é. Futebol não é depósito de lixo, desse lixo que a gente tem visto um atrás do outro. Futebol é uma diversão nacional, uma paixão nacional, que tem que ter controle, tá? É racismo, cara, racismo não. Então a gente não precisa de nada disso. A gente precisa que você vá ao estádio com vontade de torcer, somente isso. Agora, homofobia, violência contra... A gente teve um caso num jogo essa semana, parece que tentaram violentar uma torcedora em um estádio, um jogo da Copa do Brasil, eu não me recordo agora qual foi. Então, que isso cada vez mais seja eliminado dos nossos estádios. E que quem tiver que punir, puna. E quem tiver que ser punido, que seja afastado dos estádios. Tá bom? Só um desabafo. Esse foi o nosso podcast, com produção do Benjamin Figueiredo e edição do Arthur Ramos, a nossa editora do site correiobrasiliense.com.br, Mariana Niederauer. Um abraço, toco e me voe.